Amém? Vamos agora para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler somente o versículo 35. Eu queria que você prestasse atenção na palavra de hoje. Eu tenho certeza que Deus ele vai ministrar o seu coração. Por isso, fique aí na sua casa concentrado. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite marcada pela glória de Deus. Amém? Vamos lá. Hebreus 10, 35 diz assim: Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcancei as promessas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que ela possa trazer vida para as nossas vidas, Deus, e que em nome de Jesus nós possamos ser transformados por essa palavra. Em nome de Jesus, você que pode, diga amém, aleluia. Esse versículo nós acabamos de ler em Hebreus 10, 35, ele fala sobre dois aspectos muito importantes. Ele fala sobre a perseverança. E o ato de se perseverar é um ato de não desistir. Quem é perseverante não desiste. Quem é perseverante continua mesmo com as dificuldades. Quem é perseverante faz mesmo quando deveria estar totalmente destruído, porque sabe que Deus está no controle das coisas e a qualquer momento Deus pode mudar a história dele. Então, você desistir é um ato de que você não tem perseverança o suficiente para viver aquilo que Deus ele já projetou para você. Por isso eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que ela vai entrar no seu coração. Sabe, a Bíblia ela sempre declara, a Bíblia ela sempre diz que há uma honra reservada para quem não para. Há uma honra reservada para aquele que é perseverante, porque a Bíblia diz que melhor são os fins das coisas do que os começos. Então Deus está falando que não importa quanto você faz as coisas agora, mas se você não for perseverante, se você não guardar a sua fé até o fim, isso vai ser algo que não vai trazer sucesso para você. A Bíblia diz que melhor é terminar do que começar. Então Deus ele valoriza muito mais a constância do que pequenos atos de alegria, pequenos atos de felicidade, pequenos atos de prosperidade. Deus ele quer sim nos suprir as nossas necessidades. Ele quer sim nos abençoar e liberar milagres. Mas Deus ele é um Deus que trabalha com provisões. Deus ele sempre tem provisão de Deus, e sabe, eu sempre vou dizer isso aqui, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, que você tem que correr rápido sempre para que você chegue em primeiro, mas a vida é uma maratona, a vida é uma jornada, e sendo uma jornada, às vezes vai ter momento que você vai estar correndo mais leve ou até andando, mas o que importa é não parar, o que importa é você não parar mediante a situação. O autor da carta de Hebreus, ele não está dizendo que você tem que ser um super-herói, não. Quando nós acabamos de ler aqui, Hebreus 10, 35, ele não diz isso. Mas ele está dizendo que pessoas comuns, através de um direcionamento de Deus, podem sim não desistir, podem sim prevalecer mesmo em meio a situações contrárias. Sabe, Deus ele nunca foi um Deus de momentos. Deus ele sempre foi um Deus de jornadas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Abraão ele recebe a promessa de que ele seria pai de multidões com 75 anos de idade. Mas ele vai ter a promessa mesmo quando ele tinha 100 anos. 25 anos depois, Isaac nasce. Então você pode dizer, Abraão ele não teve dúvida. Abraão ele não pensou, será que é isso mesmo? Abraão não teve vontade de desistir. Pode até ter tido, mas Abraão, ele se agarrou na promessa de Deus e ele perseverou. Um outro exemplo, Davi ele foi ungido ainda jovem como rei, pelo profeta Samuel, mas ele se torna rei 22 anos depois. Ele teve 22 anos de espera para aquilo que Deus ele tinha liberado para ele. Às vezes ele poderia olhar para aquela situação e dizer, meu Deus, o Senhor falou que eu ia ser rei, eu não sou rei, eu vou desistir. Mas ele permaneceu até o fim. E a Bíblia diz que depois de 22 anos depois, ele se torna rei. José foi vendido pelos irmãos, quando ele ainda também era jovem. E sabe, do buraco que ele foi jogado,
do poço que ele foi jogado até o palácio, foram os 13 anos. 13 anos que ele viveu como escravo, 13 anos que ele viveu enganado, até estar no local onde que Deus falou para ele. Então, isso mostra para mim e para você que nem sempre local de perseverança é um local que a gente vai ver as coisas acontecendo a curto prazo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus, ele nunca demora. Se as coisas que você recebeu de Deus ainda estão acontecendo, ainda estão se movendo, é porque ele está edificando o seu coração para que você receba aquilo e aquilo permaneça até o fim. Sabe, Deus não é irresponsável o suficiente para liberar algo para nós, para liberar algo para as nossas vidas, e nós não temos suficiente capacidade para segurar aquilo, então aquilo se perde. Porque Deus, ele não quer só nos abençoar, mas ele quer que essa bênção, ela dure para sempre. E às vezes esse processo de espera, às vezes esse processo de tempo é um tempo de edificação, onde que Deus, ele vem ao nosso coração e ele começa a mudar a nossa história, ele começa a mudar o nosso caráter, ele começa a colocar a nossa cabeça centrada mais em Deus, para que aí a gente viva assim o milagre de Deus, mas para que ele permaneça até o fim. Sabe, eu fui pesquisar sobre perseverança. E o significado da palavra perseverança é permanecer sobre. Permanecer sobre. Sabe, se a gente pudesse traduzir isso para os dias de hoje olha, Deus, ele tem uma promessa para a minha vida, existe uma vitória do céu sobre nós, mas eu vou ser perseverante. Eu vou permanecer mesmo com esse Covid, eu vou permanecer mesmo com a dificuldade financeira, eu vou permanecer mesmo com as lutas, eu vou permanecer mesmo com as doenças, porque eu sei que Deus está acima disso, e uma hora ou outra, o milagre de Deus vai chegar na minha vida e vai me transformar. É isso que a palavra perseverança significa. E sabe, vitória não é quem chega primeiro, mas vitória é quem permanece de pé. Quando essa palavra diz permanecer sobre, os nossos pés estão firmes. Quando nossos pés estão firmes, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir problemas, pode vir lutas, mas eu permaneço sobre a palavra de Deus. Sabe, o chão que você está pisando não é um chão humano cheio de dúvidas, não é um chão humano cheio de dificuldades, não é um chão humano cheio de problemas. O chão que você pisa, a jornada que você tem, o caminho que você guia, é Deus que preparou para você. E se Deus preparou esse caminho, pode permanecer firme, porque esse chão não vai te abalar e você vai seguir firme até o cumprimento da sua promessa, até onde que Deus, ele quer que você chegue. Mas para que isso aconteça, meus pés têm que estar sendo direcionados no caminho que Deus já revelou para mim. Sabe, a Bíblia diz, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Era Jesus dizendo para vocês que perseverança é permanecer sobre o caminho, e o caminho é Jesus. Sabe, ninguém vai ao Pai senão por Deus. Ninguém tem sua vida transformada senão por Jesus. Então, a nossa tarefa é permanecer sobre a palavra de Deus. Permanecer sobre a palavra de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. É isso que nós devemos fazer. E isso vai revelar, então, uma constância em nós. Vai revelar uma constância no nosso coração. E eu quero que você entenda, constância é a convicção que nos segura no momento de provação. Às vezes você está me escutando isso agora. Você está escutando esse culto, você está vendo esse culto nessa noite. Você fala, pastor, mas eu sou uma pessoa muito inconstante. Sabe, a constância de Deus, ela é a convicção que vai nos segurar no meio da provação. Como que eu tenho constância? Eu tenho constância através da fé. É fé que me gera convicção. A Bíblia fala, fé é a certeza das coisas que não se esperam. É a convicção daquilo que não se vê. Então, como é que você vai ter convicção para ser constante, para permanecer, para perseverar, se você não tem fé? Aí você fala, pastor, às vezes eu tenho até uma fé, mas eu vejo que a minha fé ela é balançada em meio às dificuldades. É porque a sua fé ela ainda não está fortificada em Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então, quanto mais eu ouço a Deus, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé é gerada no meu coração, mais convicção é gerada em mim, de que eu tenho uma promessa, de que Deus é comigo, de que Deus me protege, que existe prosperidade de Deus para mim. E aí eu consigo estar num local de constância e perseverar. Mas a verdade é que muitas vezes nós somos muito mais levados por emoções do que por convicções. A gente precisa sentir para fazer algo. A gente precisa sentir para permanecer firme. Uma vez um líder me chamou e falou assim: pastor, ele não é daqui da igreja, mas ele disse: pastor, às vezes eu fico um pouco perdido, porque às vezes eu tenho que sentir as coisas. Eu virei para ele e falei assim: quando na Bíblia Deus diz que você precisa sentir toda hora para você fazer? A Bíblia diz que Noé, ele recebeu uma palavra. Ele recebeu uma palavra: olha, eu vou fazer chover. Nunca tinha chovido na terra antes. Nunca tinha acontecido aquilo que Deus tinha liberado para Noé. E Noé, por uma palavra, por uma convicção, a Bíblia diz que passam-se mais de 100 anos sem Deus não falar com Noé. Deus não falou com Noé mais. Deus não falou mais nada com Noé. Deus não disse: isso aí, meu filho, continua fazendo essa arca. Não, mas por uma palavra liberada por Deus, Noé passou 100 anos até ver o cumprimento dessa palavra. E às vezes você está aí, você recebe uma palavra de Deus, Deus ele fala ao seu coração que você vai ser mais do que vencedor, que ele vai realizar seus sonhos, que você vai cumprir o seu propósito, que você vai viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Você fica esperando de Deus. Deus ele vem e fala assim: isso aí, muito bem, meu filho. Isso aí, vai, meu filho, vai. E, na verdade, muita coisa não é Deus que tem que falar, é nós que temos a agir. Sabe, fé é isso. Fé é você se mover pela sua convicção, não por emoção. Sabe, as emoções, elas servem para experiências, para momentos. Eu não estou aqui falando que você sentir é errado, não. Quando você tem uma experiência com Deus, existe então o âmbito da emoção, existe o âmbito da experiência, mas a convicção é que te sustenta na jornada. É através da convicção que você tem constância o suficiente para caminhar com Deus e para não desistir no meio do caminho. A Bíblia diz em João 8,31, que Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Sabe, Jesus ele estava dizendo para os discípulos: olha, você tem que permanecer na minha palavra, é na minha convicção, é na minha declaração. Nós precisamos permanecer, mas eu quero que você entenda uma coisa: como que nós vamos permanecer em algo que nós somos tão rasos? Aí você fala: pastor, eu sei, mas é difícil. É difícil porque a gente não tem o costume de colocar Deus no centro. É difícil porque a gente olha muito mais para a circunstância do que para Deus. É difícil porque muitas vezes a nossa rotina do nosso dia a dia deixa a gente falho nas disciplinas espirituais. Aí eu te pergunto: quando foi a última vez que você examinou a palavra? Quando foi a última vez que você estudou a Bíblia? Quando foi a última vez que você orou assim com fervor? Sabe, o nível da sua entrega vai definir o nível daquilo que Deus ele derrama sobre você. E às vezes você fala: pastor, mas a minha fé está fraca, eu não acredito em nada, eu não consigo ir para frente. Se nem nos princípios você está conseguindo ser fiel, como é que Deus ele vai liberar sobre você coisas grandes? Como é que Deus ele vai liberar para você coisas maravilhosas? Nós precisamos entender, existem princípios que nós precisamos seguir, e esses princípios não são negociáveis. Esses princípios não são trocados por momentos, porque aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. E se o seu coração não queima por Jesus, se o seu coração não queima por conhecer mais dele, se o seu coração não queima por orar, por ler a Bíblia, por conhecer os segredos de Deus, como então você vai viver fé? Como então você vai viver uma expectativa de uma certeza, se você não tem nem relacionamento com aquele que gera a certeza? Sabe, nós precisamos ser direcionados por Deus a viver uma vida de constante oração, uma vida de constante palavra, uma vida de constante jejum. Mas sabe, você nunca vai conseguir ser constante naquilo que você não é profundo. Você nunca vai conseguir ser constante naquilo que não queima no seu coração.
Então, para que você viva aquilo que Deus ele tem para você, em nome de Jesus, pega isso. Você precisa dispor a sua vida em oração, a sua vida em leitura da palavra. Senão você vai ser mais uma pessoa que vive muitas dificuldades, que fica completamente perdido, principalmente nesses momentos. E deixa eu te falar uma coisa, não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus ele quer para a sua vida. Mas para que você conheça a Deus e para que você conheça as palavras dele para você, é preciso sair do seu coração vontade de conhecer. Vontade, você precisa ser profundo na sua leitura. Sabe? Você precisa ser profundo na sua oração. É isso que vai determinar. A Bíblia diz lá em Salmos 1:3, ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Sabe, eu acabei de dizer para você que você não consegue ser constante naquilo que você não é profundo. E quanto mais profundo você está em Deus, mais as suas raízes são fortificadas em Deus. E aí cumpre a palavra que nós acabamos de ler em Salmos 1:3. Sabe, Deus é quem dá o fruto. A nossa raiz tem que estar nele. A escolha de ser plantado, a escolha de ser totalmente enraizado em Deus é nossa. Mas o sustento para a gente continuar plantado é Deus que dá. O sustento para a gente colher os frutos, o sustento para a gente permanecer é Deus que dá. Então a sua oração nessa noite tem que ser: Deus, me ensina a me plantar inteiramente em Ti, me ensina a ser enraizado completamente na Tua palavra, em Tua vida, porque aí sim, Deus, Ele vai continuar, Ele vai fazer com que você continue plantado nele. Nós precisamos ter raízes, e raízes tem a ver com fundamento. Fundamento, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, mais uma vez, a fé como base para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para a gente. Quando eu estou enraizado, então, a minha base está sólida, então eu sou firme na minha fé. Nada me abala. Pode vir até dificuldades, que pode até vir de contra o meu coração e fazer com que eu pense, mas logo eu retomo minha posição de filho e digo: olha, isso não me define, isso não é para mim. Eu declaro: Satanás, tira isso agora, eu repreendo você. E a palavra diz que Deus, Ele tem o melhor para a minha vida e é isso que eu viverei. É isso. Raiz, ele tem a ver com fundamento. Raiz tem a ver com o quão firme eu estou na fé inabalável que só Jesus pode trazer. Sabe, a gente pode olhar para essa situação. Nós podemos olhar para tudo que está acontecendo e dizer: meu Deus, eu não sei o que fazer. E se conformar com isso. Mas nós podemos olhar para tudo que está acontecendo e dizer: eu não sei realmente o que fazer, mas o meu Senhor sabe. E eu me movo com fé na palavra que Ele já liberou para mim. Sabe, a palavra de Deus para o nosso ano é viver novos começos. E eu tenho certeza de Deus que se você crer, você vai viver novos começos nele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a uma pandemia. Existem novos começos liberados para você. Porque nós andamos na contramão do mundo, enquanto o mundo está vivendo dificuldades, enquanto o mundo está com problema, enquanto o mundo está com um surto de uma doença, eu vivo na contramão. E a contramão de Deus para mim é uma vontade que é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquelas casas, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram o rio, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse versículo de Mateus, ele mostra para mim que o que assegura a gente de não cair
é onde está firmada a nossa base, a nossa raiz. Quando a nossa raiz está firmada nas palavras de Deus, pode vir as dificuldades, pode vir a chuva, pode vir os rios, pode vir os ventos, pode vir qualquer tempestade que for, mas pela palavra de Deus, pela palavra que Deus ele já liberou sobre você, você permanece de pé. Sabe, permanecer sobre, perseverança, permanecer sobre a palavra de Deus. Às vezes você está olhando para os resultados que você está tendo. Às vezes você está olhando para as dificuldades, você está vendo realmente os resultados, eles não estão bons. Vem a chuva, vem a tempestade, vem a dificuldade, e eu caio. Minha fé ela é abalada, minha fé não fica igual era antes. E sabe, às vezes você está pedindo para Deus mudar os resultados da sua vida. E Deus está te dizendo, filho, não é isso. Resultados são consequências. Muda o seu fundamento. E fica enraizado em mim. Permanece sobre a minha palavra. Constrói raiz de fé sobre mim. Porque permanecendo firme em mim, aí você vai ver o resultado mudando. Eu sinto que nessa noite Deus ele chama a atenção de algumas pessoas dizendo, ei, para de querer mudar o resultado da sua vida com suas próprias forças. E fica enraizado em Deus. A Bíblia diz que para que se preocupar? Para que passar noites em claro? Para que comer pão de dores? Se aos seus o Senhor dá quando dorme. Sabe, o segredo de receber de Deus, o segredo de encontrar Deus, de receber tudo aquilo que Ele tem, não é sobre aquilo que nós fazemos, mas é sobre a nossa raiz em Deus. Quando nós estamos enraizados o suficiente em Deus, todas as dificuldades elas vêm, mas elas não nos derrubam. Elas fazem com que nós estejamos mais edificados ainda. Mais edificados no Senhor. Mais edificados na palavra dEle. Mais edificados naquilo que Ele já liberou para nós. Sabe, eu queria que você entendesse isso. Às vezes você está olhando muito para os resultados. Às vezes você está na sua casa agora e você está olhando suas contas. Você está olhando os boletos que você tem para pagar e não tem nada. Você está falando, meu Deus, eu não sei o que fazer. Você ainda assim está olhando para a dificuldade. Você ainda assim está olhando para o resultado. Sabe? Firma a sua fé em Deus, sabe? Eu não sei porquê, mas eu sinto de declarar sobre você nessa noite. Aquilo que você está passando como dificuldade financeira não é para te parar, não é para te derrubar. Não é para fazer de você miserável, mas é para que Deus ele honre você nessa área. Eu sinto provisão de Deus ele vindo sobre você agora. Receba aí você que precisa disso. Receba aí você que precisa de uma provisão financeira. Existe provisão de Deus sobre a sua vida. Existe provisão de Deus sobre a sua casa. Existe provisão de Deus sobre a sua família. Olha para Deus, olha para as raízes, olha para o fundamento. Fortifica a sua fé em Deus, que o resto Ele vai fazer, e já está fazendo. Ele já está liberando sobre você o novo de Deus. Nós vamos orar aqui nessa noite. E sabe, se você pode, ore a Deus pedindo, Deus, libera sobre mim uma fé inabalável, que eu permaneça firme. Mas é preciso também você ter essa escolha de permanecer nas palavras de Deus. Por isso, eu vou te dar alguns minutos. Você vai orar agora e você vai dizer, Deus, eu quero sim fundamentar a minha vida em Ti. Eu quero sim fundamentar a minha vida na Tua palavra. Porque firmado em Ti, eu sei que pode vir dificuldades, mas eu não vou cair. E eu vou permanecer até o fim. Eu vou permanecer até o final. E existe, sabe, o vinho novo, ele sempre fica para o final. O novo de Deus, ele sempre fica para o fim. Por isso, curva sua cabeça aí na sua casa. Faça essa oração para Deus. Peça a Deus, em nome de Jesus, faça de mim uma pessoa que permaneça na sua palavra. Que permaneça convicto em fé daquilo que o Senhor já falou, que eu vou ser. Mesmo que eu olhe para as circunstâncias, esteja tudo diferente. Ore aí ao Senhor. Ore a Ele agora. Fala com Ele no seu lugar.
Sabe, eu tenho certeza que o Senhor, Ele se faz presente, mesmo nós distantes. Eu sinto Deus entrando na casa de cada um agora e liberando fé sobre você, liberando palavra de Deus sobre a sua vida, liberando bênçãos do céu sobre você. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Pai, enche o coração desse meu irmão, dessa minha irmã com convicção, que o coração dele possa queimar agora por aquilo que o Senhor já liberou como palavra para eles. Deus, que eles possam viver, que eles possam experimentar, Pai, tudo aquilo que Deus Ele já liberou sobre a vida de cada um deles. Deus, nós oramos agora, Pai, de forma convicta, com muita paixão no coração, dizendo: Deus, nós não queremos mais nos mover sem a Tua palavra. Nós não nos queremos mais mover por achismos, mover por atitudes nossas, por planejamentos humanos, mas nós queremos nos mover por aquilo que Deus já liberou sobre nós, que são palavras de vida e vida eterna. Nós oramos a Ti nessa noite, Pai. Gera convicção no nosso coração, gera fé o suficiente para fazer de nós homens e mulheres que são abençoados, homens e mulheres que estão sedentos por Ti, homens e mulheres que buscam a cada dia estar fortificados na Tua palavra, Pai. Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Em nome de Jesus é o que eu oro nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Deus, Ele sempre tem algo para você. Deus, Ele sempre tem algo novo, uma novidade de vida para a sua vida. Deus, Ele tem sempre algo especial para você. Mas para que isso aconteça, para de olhar para os resultados. Todas as vezes que você olha para os resultados, você começa a ver que as coisas às vezes não estão como deveriam estar. E a sua fé é abalada. Mas o que Deus quer de você é uma fé inabalável, ao ponto de você viver totalmente convicto daquilo que Deus já liberou sobre você. E vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir problema. Isso não vai te parar. Sabe, eu declaro sobre você nessa noite, homem e mulher de Deus imparável. Sabe, você não vai parar. Você vai permanecer até o fim. Você vai permanecer até onde Deus Ele já liberou. Sabe, o céu é o nosso destino. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer na palavra dEle, porque é permanecendo na palavra dEle que nós vivemos aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a jornada, aquilo que é a corrida celestial. Amém?